liberdade econômica veio, né, por exemplo, a sociedade limitada com um único sócio. Então, isso tinha que estar também, ter algumas regras sobre isso previstas nas instruções normativas do DREI. Então, veio se adequar quanto a isso. E também a Lei da Liberdade Econômica, ela trouxe uma série de regras a respeito da interpretação das leis, flexibilizando algumas interpretações, né? Sempre em prol do empresário, em prol da iniciativa privada, em prol da desburocratização. Então, a instrução normativa, mesmo que tenha ficado extensa, ela ficou com um texto mais simplificado e também ela previu algumas questões que ela já tinha, mas agora ela alterou a interpretação de uma forma para que o próprio Código Civil, em algumas questões, lógico, afetas ao registro público, né, elas tivessem uma interpretação mais simplificada e mais em prol da desburocratização, certo? Logicamente que nunca se agrada a todos, a instrução normativa, ela é sim grande pelo fato de ter compilado várias INs, e isso traz com que, às vezes, até no manuseio, no dia a dia, a gente acabe verificando algumas questões que isso sugere ao DREI, da junta comercial, lógico, sugere ao DREI alguma alteração, enfim. Então, é algo que realmente todos nós ainda estamos nos adaptando à nova instrução normativa. Bom, o que ela trouxe que impacta bem no nosso dia a dia, né, do registro público? Existem algumas questões que estão previstas na IN que não estavam previstas antes, certo? Ou se estavam, eram de uma outra forma. E que uma delas, por exemplo, alteração de dados cadastrais. Logo no início da instrução normativa, ali pelo artigo 10, eu não consegui decorar os artigos ainda, porque quando você decora, vai lá, muda, você tem que decorar tudo de novo, né? Quando eu consegui decorar a IN 81, eles dão uma reformada. E assim a gente vai constantemente tendo que aprender. Mas, ali bem no início da instrução normativa, ela vai trazer o que se chama de alteração de dados cadastrais. O que? Informações cadastrais. O que é isso? Quando, por exemplo, um sócio ele altera de endereço, ele faz a constituição e informa lá no preâmbulo o endereço residencial, certo? Ele altera o endereço residencial dele. Isso não é uma informação da empresa. Então, o DREI deu que esse tipo de informação não precisa ser efetuado através de uma alteração contratual. Antes não havia um mecanismo específico para alterar esse tipo de informação. Por exemplo, o sócio alterou o regime de bens, né? Ou ele alterou o seu estado civil, ele era casado, ficou solteiro, ele era solteiro e ficou casado, ele era casado, divorciou, e ele quer tornar essa informação pública, quer atualizar o cadastro dele na justiça. Se ele fosse sócio de uma empresa com 50 sócios, mesmo que não fosse algo obrigatório fazer essa alteração contratual, se ele quisesse atualizar os dados, ele teria que fazer uma alteração e pegar a assinatura de todos, cumprir todas as formalidades de uma alteração. Agora não. Agora ele faz essa informação sozinho, assinando, e informa essa alteração de cadastro na junta comercial, certo? Isso é algo que não estava previsto anteriormente. E também ela prevê algo que nós já estávamos acostumados, já fazíamos isso a vida inteira, até chegar em IN 36, que eram micro e pequenas empresas, que a gente sempre fez em ato separado, e agora a gente faz usando uma cláusula no contrato, né? Então, mas aí, se você quiser desenquadrar a tua empresa, por exemplo, você não precisa fazer uma alteração contratual, você pode fazer ela num ato separado. Então, ele tem essa previsão apenas de que essas informações cadastrais, eu já tenho uma empresa constituída, ela não é ME. E daí mudou o exercício, eu quero cadstrá-la como ME. Eu não preciso fazer uma alteração, eu faço a declaração em separado, certo? Então, isso foi uma das questões que alteraram. Outra questão que alterou também na instrução normativa, ela diz respeito ao registro automático. O registro automático, ele é aquele ato onde aqui em Santa Catarina nós ainda temos só o contrato social, não só a constituição na empresa.
Porque, na realidade, para você dispor outros atos, precisa ser feita uma construção de sistema, né? Tem que ter algo bem estruturado, porque esses atos do registro automático, eles não sofrerão uma análise prévia. Ou seja, como que funciona o registro automático? Eu encaminho um contrato para a junta, o contrato ele é deferido automaticamente pelo sistema, sem leitura do contrato, certo? E depois que ele é deferido e autenticado e o contrato já está com o usuário, então sim. Então, o contrato ele vai para um analista que vai fazer uma análise. E se houver algum erro, ele baixa o processo em exigência e esse empresário, esse usuário, então ele tem que fazer uma alteração contratual onde ele vai corrigir aquele erro que foi identificado, certo? Essa alteração contratual, se protocolada dentro do prazo de 30 dias, ela não vai ter pagamento de taxa. Por quê? Porque ela vai servir para o cumprimento da exigência, mas tem que ser feita através de alteração contratual. Esse prazo antes da IN 81 era de 10 dias, agora aumentou para 30 dias, então foi uma benesse, né, da IN em aumentar esse prazo que já facilita bastante também já a taxa, para alterar apenas o que foi identificado de erro naquela Constituição. Justamente em razão disso, que o registro automático, ele precisa... Alô? Tô te ouvindo, Oi, tá me ouvindo? Fabiana. Tô te ouvindo, Não, é que deu um Fabiana. negócio aqui no meu computador. Peraí, só um pouquinho. Que agora todos vocês sumiram, não tô vendo ninguém. Ah, tá. Voltou. Voltou? Ótimo, É que ótimo. apareceu uma coisa aqui. Enfim. Então, por isso que esse contrato, esse registro automático, ele tem algumas regras, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, no desenvolvimento do nosso sistema, hoje nós estamos aceitando as constituições, por enquanto, já estamos trabalhando para aceitar baixas e alterações também, mas por enquanto, constituições. Todos os sócios precisam assinar com certificado digital, tá? Mas por que não por procuração, Fabiana? Porque o sistema, ele não lê imagem. O sistema, ele lê dados que são informados. E a procuração, ela eventualmente pode não dar poderes para que seja constituída uma empresa. Então, nós entendemos que haveria um prejuízo maior em deferir a constituição numa empresa de forma automática, depois verificar se havia poderes ou não e ter que cancelar, de repente, um ato que foi constituído. Então, por enquanto ainda, um dos requisitos é que todos os sócios assinem o seu certificado digital. Então, não poderia ter a representação no registro automático. Em relação ao registro automático, o que eu também gosto de chamar a atenção é porque em alguns raros casos que eventualmente acontecem de haver uma demora maior ou pela complexidade do ato, ou eventualmente pode dar algum problema no sistema de andamento, mas regra geral, os processos na junta comercial saem sempre todos no mesmo dia, né? É muito difícil acontecer de ficar processo que não é analisado, certo? Nós temos uma média de análise eu não sei se tem mais alguém da junta comercial aqui na sala, eu não vi. Não vi se entrou mais alguém da junta, até para me corrigir se eu estiver errada, mas nós temos uma média de análise de 1.300, 1.400 processos, entendeu? E chegamos a virar o dia, às vezes, com 20 processos na fila, porque às vezes são processos que foram protocolados também no final da tarde, não deu tempo de ninguém puxar e analisar. Então, você dizer que você quer ter um registro em 5 minutos e você aguardar por um contrato mais elaborado, com cláusulas especiais que fujam do contrato padrão de um dia para o outro, às vezes é muito melhor você optar por não ter o registro automático e utilizar um modelo de contrato que tenham cláusulas especiais. Já que no registro automático também
só é permitido o uso de um contrato padrão com aquelas cláusulas básicas de endereço, objeto, entendeu? Você não consegue criar regras, né, entre os sócios no contrato padrão, certo? Bom, também essa foi uma mudança da instrução normativa. Uma das alterações mais polêmicas e que tem gerado mais exigências e mais dúvidas em relação ao reconhecimento de firma e à autenticação de documentos, certo? Bom, o que o artigo 28 da Instrução Normativa diz? Bom, primeiro, o que o Decreto 1800 diz? A Lei 8934, que rege o registro público, e o Decreto 1800 dizem. Eles dizem o seguinte, que não será exigido o reconhecimento de firma de nenhum ato levado ao arquivamento na junta comercial, exceto as procurações particulares. O que nós tínhamos de problema antes? Não significava antes que eu não poderia exigir o reconhecimento de firma numa alteração contratual, por exemplo. Por quê? O que não podia, o que a lei não permitia é que a junta comercial fizesse uma resolução, como algumas juntas comerciais do país o tinham feito e acabaram, né, tendo que revogar isso, criar uma resolução dizendo, por exemplo, a partir de 1º de janeiro de 2019, todas as alterações da junta comercial devem ter firma reconhecida. Isso não podia. Agora, de repente, a Biana estava analisando uma alteração, olhou o contrato anterior e viu que a assinatura de um dos sócios, justamente aquele que estava cedendo a totalidade de suas cotas, estava completamente diferente do ato anterior. Então, ela gerava uma dúvida, será que foi realmente essa pessoa que assinou essa alteração? Então, com base no Código Civil e no próprio artigo 1º da Lei 8934, eu acabava pedindo o reconhecimento de firma, como uma forma até de resguardar aquele empresário que poderia ter a sua assinatura ter sido falsificada, certo? Mas não era uma regra que se aplicava. Agora, na procuração particular, porque nós temos procuração pública, que é aquela feita no cartório, e nós temos a procuração particular, que é aquela feita no escritório, onde o sócio da empresa assina a procuração para o contador ou para quem ele quiser que seja o representante dele. Tá? Nessa procuração particular, sempre houve a necessidade do reconhecimento de firma. Tá? O que a instrução normativa fez? A instrução normativa, com base na Lei 8.935, que trata dos cartórios, né? Assim como a 8934 trata do registro público, a 8935, que também é de 94, ela trata desses atos, das competências do cartório, enfim. Então, com base na 8935 e com base numa me fugiu o número da lei, é 11.000 e alguma coisa, ou 10.000 e alguma coisa, a ND 28, inciso 1, fica dispensado o reconhecimento de firma do cartório, podendo o próprio autor reconhecer aquela firma, certo? Então, não significa que não precisa mais reconhecer firma de nada. Que não precisa ser reconhecida no cartório, né? Do outorgante ir lá no cartório e ter que reconhecer firma, né? Ou ir lá fazer o seu cartão para que seja reconhecida por semelhança. A junta comercial não exige que seja por autenticidade. Mas o reconhecimento de firma, ele continua sendo necessário. Então, quem não reconhecer firma no cartório tem que fazer o quê? Tem que mandar junto com a procuração a cópia da identidade do autor, certo? Digitalizada de forma legível, porque daí quem está analisando o processo vai olhar a assinatura da procuração e vai olhar a assinatura da identidade, e o próprio servidor, ao deferir aquele processo, está dizendo, não, ó, eu olhei os dois documentos, está ok, realmente a assinatura é semelhante, porque assim como o cartório pode reconhecer por semelhança, o tipo de análise que nós estaríamos fazendo também seria por semelhança, tá? Então, ou reconhece firma em cartório, ou encaminha a identidade digitalizada de forma legível.
Fabiana, e se você estiver analisando uma alteração, analisou a carteira de identidade e você entende que as assinaturas estão diferentes, aí eu baixo em exigência com base no artigo 29N e digo, ó, mesmo que você tenha apresentado a carteira de identidade para que eu fizesse a conferência, para mim elas são diferentes. Ando aqui e não estou vendo identidade, não estou vendo semelhança entre as assinaturas, né? E aí eu posso pedir para que ela venha conhecida do cartório, na procuração particular, certo? Bom, qual é a grande confusão disso tudo? Porque o artigo 28, inciso 2 da instrução normativa, diz o quê? Que os contadores, técnicos em contabilidade e advogados podem autenticar documentos. E aí que nasce a confusão, porque muitas pessoas acham que reconhecimento de firma e autenticação é a mesma coisa, e não é, certo? E aí eu vou contar um caso prático para vocês, só para vocês terem uma ideia, sem dar nomes aos bois, logicamente, até porque não foi só um caso que aconteceu, mas nós recebemos, por exemplo, esse processo está em andamento, uma procuração com firma reconhecida no cartório. Fechou. E a declaração de autenticidade do contador. Fechou. O selo do cartório é verdadeiro. Realmente, a pessoa foi lá e reconheceu firma. Não se discute o reconhecimento de firma. Só que o que ele fez? Deixa eu pegar o papel aqui. O que ele fez? É um livrinho do meu filho aqui. Ele pegou, ele recortou a parte de baixo do reconhecimento de firma, fez outro texto para procuração, para outro ato, e colou, sei lá o que ele fez, escaneou. E aí, quem estava analisando percebeu ainda aquela linha mais escura da emenda das duas folhas. Ou seja, tinha. Ele era um documento autêntico? Não. Ele era um documento falsificado, porque houve uma emenda, entendeu? Pior, o contador declarou a autenticidade daquele documento, certo? Então, olha o problemão, né? Então, por isso que eu digo, são coisas diferentes, certo? O contador, o advogado ou técnico não tem competência legal para declarar a autenticidade da assinatura, o reconhecimento da assinatura. Não, isso é só o cartório ou o servidor. O que o contador pode fazer é declarar a autenticidade do documento. Ó, este documento é autêntico, certo? Ele confere com o original. Ó, essa identidade que eu estou juntando, essa procuração que eu estou juntando, ela é idêntica à que está aqui comigo no escritório, né? Ela é idêntica, certo? Por quê? Porque todo documento, quando ele for digitalizado, na verdade, ele se transforma numa cópia, né? Porque você não vai ter ali uma assinatura original, enfim. Diferente do ato assinado digitalmente, porque aí você não, em momento nenhum, o ato sai do computador, ele é todo gerado eletronicamente, assinado eletronicamente, enviado eletronicamente, certo? O ato digitalizado não. Bom, então assim, a primeira coisa que as pessoas precisam ter, porque dá muita confusão mesmo, é essa questão da diferenciação entre reconhecimento de firma e autenticação de documentos. E até vale, assim, realmente um alerta, sabe? Claro que a gente tem que trabalhar no princípio da boa-fé, sem dúvida nenhuma, mas para vocês que estão declarando a autenticidade de documentos, realmente, né? Procurar o fazer quando você estiver com o original na mão, né? Porque sabe-se lá se às vezes uma pessoa, um cliente até não de muita boa fé, manda para você por e-mail o documento e diz, não, o original está aqui comigo, depois eu te levo. Você declara a autenticidade, como, por exemplo, no caso dessa procuração, né, saber lá quem exatamente fez essa montagem. Né? Não se sabe quem fez a montagem, mas o contador declarou a autenticidade, né, com o certificado digital dele, inclusive. Certo? Então, fica só um alerta em relação a isso. Bom, aí
vem uma outra questão também que dá bastante confusão e também é um procedimento novo que veio com a Instrução Normativa 81, alterou um procedimento de encaminhamentos de processo da Junta Comercial aqui em Santa Catarina. Em outras juntas também. O que eu estou falando, na realidade, ela vale para o Brasil todo, certo? Porque a Instrução Normativa ela é nacional, então vale para a Junta Comercial de qualquer estado. O que muda de estado para estado é o procedimento no envio dos documentos. Tem estado que tem processo físico ainda, tem estado que recebe vários tipos de assinatura eletrônica, né? O Rio de Janeiro, se eu não me engano, tem o Bilvalide, já está utilizando, que é uma assinatura por forma facial, enfim. Existem vários tipos de assinaturas eletrônicas. A Junta Comercial aqui em Santa Catarina, por enquanto, utiliza somente o certificado digital, que é um tipo, né, assinatura digital, que é um tipo, aí eu tô dando uma de entendedora de TI aqui, né? Mas eu sempre peço para o pessoal me explicar para eu conseguir transmitir também, certo? Então, o uso do certificado digital, a assinatura digital, ela é um tipo de assinatura eletrônica. Existem outras assinaturas eletrônicas, como, por exemplo, login e senha. Né? Quando você entra lá no teu banco, se tu faz login e senha, é uma assinatura eletrônica. Tanto que ali você vai assinar, de repente, um contrato, pedir um empréstimo por um aplicativo, porque, na verdade, o teu acesso é a tua assinatura, né? Existe uma medida provisória determinando sobre algumas questões de assinatura, e ela tem assinatura avançada, tem 3 tipos de assinatura, e dizendo para quais atos, qual é o mínimo de assinatura existente. Nós temos um prazo até o ano que vem para nos adaptar a isso, certo? E o que eu posso dizer para vocês é que a assinatura digital, sim, né, é o tipo de assinatura mais segura que ainda existe, certo? Então quer dizer que a Junta Comercial não vai abrir mão. Não estou dizendo isso, até porque isso eu sempre falo, só jurídica, é uma questão de TI, porque também a gente não quer oferecer algo que não seja seguro, certo? Para que você chegue lá, tem o teu CPF, abra uma empresa, a gente quer ter, sim, toda a segurança nesse registro. Aliás, a Junta Comercial precisa dar essa segurança, né, à sociedade, né, no registro de empresas, certo? Mas é algo, sim, que está se estudando para que a gente talvez venha adotar outros tipos de assinatura eletrônica. Por enquanto, a assinatura de atos da Junta Comercial somente pelo assinador. Você não pode... Existe um tipo de assinatura de PDF, sabe? Que daí fica até um quadradinho assim em cima da assinatura. Não aceita, porque não adianta a Fabiana ver a assinatura no documento. O sistema da Junta Comercial tem que reconhecer e validar aquela assinatura. E o nosso sistema hoje está programado só para as assinaturas eletrônicas que são feitas dentro do assinador da Junta Comercial. Tá ok? Eu não sei se eu estou sendo repetitiva, gente, é porque são erros que acontecem constantemente. Então, eu quero bater bem para atingir o máximo de pessoas que eu conseguir com essa informação, né? Bom, dito isso, vem a instrução normativa, que antes previa o quê? Que os atos enviados de forma digital teriam que ser assinados todos eletronicamente. Então, eu só tinha uma possibilidade, né? Eu só podia enviar atos assinados dentro do assinador da junta. Então, ou o sócio tinha certificado digital, ou todos os sócios tinham, ou um sócio fazia e dava procuração para outro sócio, ou então aquela chuva de procurações onde o contador era representante de todos os sócios, porque na verdade não tinha, ninguém queria fazer certificado, certo? E aí o contador tinha certificado e acabava assinando as alterações contratuais, tá? Bom, com a IN 81, o que a Junta Comercial passou a aceitar? Os atos digitalizados. O que isso significa? Ato digital é aquele onde eu faço o ato no sistema, certo? Assino dentro do sistema, todos os sócios ou seus representantes, todos assinam dentro do sistema. Então, a assinatura vai ser assinatura eletrônica de todo mundo. Vai aparecer ali no ladinho, né?
a assinatura de todos os sócios ou de seus representantes, certo? Isso é o processo digital. O que é o processo digitalizado? Eu sempre costumo comparar com o processo físico, porque a visualização fica mais fácil. O processo digitalizado é aquele onde o teu cliente faz o contrato, a alteração, você imprime e ele assina, como se ele fosse levar lá na junta comercial para protocolar, certo? Então, ele assina a alteração ou o contrato. O contador digitaliza esse documento e encaminha para o ato digitalizado, acompanhado obrigatoriamente da declaração de autenticidade, certo? Essa declaração de autenticidade vai dizer o quê? Tem a IN 81, ela aprova o anexo 7, que é o texto da declaração de autenticidade. E aí você tem que dizer, quanto mais específico você for, melhor para você que está declarando autenticidade. Até para que, eventualmente, alguém depois não acabe imprimindo essa declaração juntando com outro ato. Porque se você coloca, declara a autenticidade da alteração contratual com 3 folhas. Qualquer alteração da empresa com 3 folhas pode parecer que se refere àquela declaração. Então, o contador deve colocar, declara a autenticidade da terceira alteração contratual firmada em data tal e que contém 5 folhas, certo? Tem que dar uma especificidade melhor para essas declarações. A gente está recebendo declarações que a impressão que dá é que assim, ó, só muda a data ali embaixo para dizer que mudou alguma coisa, certo? Não pode ser feito um trabalho nessas declarações de mudar, só vou mudar ali o nome da empresa, certo? Não, tem que ser algo mais específico, feito para aquele ato mesmo, uma questão da segurança até de quem está autenticando o documento, certo? Bom, então, nessa situação, quando eu tenho processo digitalizado, eu sempre tenho obrigatoriamente a declaração de autenticidade do contador, tá? O que não pode acontecer? Eu tenho uma empresa com 3 sócios. Um tem certificado digital e 2 não tem. 2 assinam a caneta e um assina com certificado digital. Não pode, tá? Ou todo mundo assina a caneta ou todo mundo assina digital. Fabiana, então todo mundo assinou a caneta e o contador que vai encaminhar com a declaração de autenticidade. Quem que vai assinar? Porque o sistema vai exigir a assinatura de alguém. Quem vai assinar vai ser o contador. Mas, na realidade, ele não estará assinando o ato como um representante do sócio. Vai aparecer a assinatura digital do contador na alteração digitalizada, porque, na realidade, ele está declarando a autenticidade daquele documento, certo? Então, esse documento vai constar a assinatura digital do contador. Nós temos uma interpretação mais rígida em relação a isso, porque nós estamos falando do próprio ato, né? Nós não estamos falando de um documento que instrui, né, uma alteração contratual que está assinada também por outros sócios, né, até de forma digital, eventualmente. Nós estamos falando do próprio ato em si, certo? Então, é isso que a gente precisa diferenciar bem. Eu noto que as pessoas fazem uma confusão muito grande, até porque é algo relativamente novo mesmo, né? Começou agora, é novo, inclusive para a gente, né? Inclusive a junta comercial também, nós temos muitas dúvidas. Às vezes a gente pega um ato e a gente diz, meu Deus, e agora, como é que é mesmo? Daí liga para um, liga para o outro, né? Claro que hoje a junta comercial, eu sempre falo, né, quando a gente fala sobre esse assunto do trabalho remoto agora, eu digo a junta comercial, claro, ninguém queria uma pandemia, óbvio, né, nem previa, mas a junta comercial de Santa Catarina, ela já estava pronta para a pandemia, porque foi 17 de março, se eu não me engano, que parou tudo, né, dia 19 de março, 20 de março, o nosso trabalho não foi afetado em praticamente nada, foram raros os casos de processos físicos que nós ainda tínhamos, entendeu? Mas assim que a entrada de processos começou a normalizar, porque claro que ali no início da pandemia teve uma queda, porque os escritórios também pararam, as empresas, né? Então houve uma queda natural. Mas tão logo voltou,
nós voltamos à nossa produção normal, que eu falei, de 1.400, 1.300 processos por dia. Então, pelo fato de já estar digital, né, não afetou, assim, realmente, eu vou dizer praticamente nada, porque é absoluto só Deus, né? Mas não afetou em praticamente nada o andamento, assim, dos nossos trabalhos. Mas é claro que é diferente, né? Às vezes você está com uma dúvida décima, conversa com alguém e quando você está à distância, é WhatsApp, é e-mail, é telefone, né? Perde um pouquinho esse contato do dia a dia, isso é ruim. Mas mesmo assim, sendo um processo novo, né? Tendo um procedimento novo, eu acho que está sendo bem absorvido. A coisa que me preocupa realmente é que eu pego algumas situações que eu percebo que não se tem a exata noção ou a exata dimensão por parte, às vezes, até de alguns profissionais do que eles estão autenticando, do que eles estão, né? E é por isso que esses encontros, né, são muito importantes, esse estudo em grupo, né? Porque todo mundo aprende, todo mundo ensina, porque são várias as situações que às vezes você passa no teu escritório, o teu colega não passa, nessa troca de experiências, ela realmente é muito importante. Bom, daí sobre o processo digital e digitalizado, eu acredito que é isso. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, né, se algum ponto eu não fui muito clara, né, daí a pessoa pode questionar e eu volto a falar, né. Outras, ou nome empresarial. Isso foi uma alteração bem importante, certo? Pelo Código Civil, bom, algumas regras não mudaram, né? Então, a gente tem que só se preocupar com o que mudou, porque a gente não pode esquecer. Às vezes eu penso que quando vem uma regra nova, parece que a gente esquece a regra e não vai só no ponto que alterou, e daí parece que fica tudo muito confuso. Não. O que não mudou? Princípio da veracidade. Não mudou. O que isso significa? Se eu tenho uma empresa que no objeto social está escrito lanchonete e eu quero colocar o objeto no meu nome, tem que ser Estrela Lanchonete Limitada. Eu não posso ter objeto lanchonete e no meu nome Estrela Representações Limitada. Isso fere o princípio da veracidade, certo? Agora, o que foi que mudou? Não precisa mais objeto. Certo? Se eu quiser colocar só Estrela Limitada, pode, não tem problema. Não vai passar na viabilidade? Vai. Só não vai passar se você descumprir da veracidade, ou seja, teu objeto é um e no nome está outro. Ah, mas não precisa. Não precisa, mas se tiver, tem que atender, certo? Ou se já tiver um outro nome registrado na junta comercial, porque o princípio da novidade também não mudou. Ou seja, só pode haver uma empresa com aquele nome no estado. Então, se tiver Estrela Limitada, tu não vai conseguir outra Estrela Limitada. Nem Estrela Eireli, nem Estrela SA, certo? Porque o tipo jurídico, na verdade, ele não faz parte dessa análise, tá? Com isso, com essa tirada do objeto, então, ampliou, logicamente, o rol de nomes empresariais, tá ok? Outra alteração também realizada pela IN e que ampliou o rol de nomes empresariais que possam ser utilizados. Agora a análise ela é sempre feita por inteiro. O que isso significa? Significa o seguinte, antes eu tinha Estrela Lanchonete Limitada. Bom, Estrela é uma expressão de uso comum. Então, a análise do nome era por inteiro, porque eu não podia dizer, né, ou Florianópolis Automecânica Limitada. Eu não podia dizer que só a Fabiana que poderia usar Florianópolis no nome dela. É o nome de uma cidade, uma expressão de uso comum. Então, análise do nome por inteiro. Então, você tinha Florianópolis Automecânica, Florianópolis Lanchonete, Florianópolis Representações, certo? Agora, com as novas regras, e quando eu tinha uma expressão criada, e aí vou usar Sindiconte só de, tá? Porque eu sempre tinha que pensar o nome criar antes e não penso, daí na hora eu tenho que pegar alguma coisa. Então vamos fazer de conta Sindiconte é uma expressão criada, tá? Sindiconte Lanchonete Limitada. Como Sindiconte é um nome inventado,
o que a regra anterior dizia? Analisa só a expressão. Tampa o resto e analisa só. Então, só podia ter um sindiconte. Não podia ter o sindiconte lanchonete, sindiconte representações. Agora, não. Agora, sempre é tudo analisado por inteiro. Então, mesmo sendo uma expressão criada, você pode ter sindiconte limitado, sindiconte representações, sindiconte lanchonete, sindiconte mecânica, sindiconte autoescola, certo? Então, a análise do nome sempre será por inteiro. Isso também aumenta o rol de liberação de nomes. Tá? Diana, as perguntas quer deixar tudo para o final? Tanto faz. Acho que eu falo só mais um pouquinho de nome, vocês que decidem. É que o assunto agora me chamou bastante atenção. Não, pode falar, daí já está no mesmo assunto mesmo, né? Se eu faço um nome inventado, como essa expressão que tu usou, mas eu quero proteger esse nome inventado, é só através de INPI ou pela junta comercial eu consigo fazer alguma coisa assim? Bom, a proteção do nome empresarial, ela se dá só na junta comercial. E o nome empresarial e o registro e a marca do seu produto e serviço são institutos diferentes. Então, a marca, você tem uma proteção nacional, você registra no INPI, certo? E o registro de marcas, ele também é feito de acordo com uma classificação que o INPI tem lá, como se fosse um KNAI próprio do INPI, né? Então, ele tem uma tabela de classificação nacional, certo? O nome empresarial, ele é protegido na junta comercial. Então, se você quiser proteger o teu nome no Brasil inteiro, você também pode. Só que daí você tem que, em cada junta comercial, uma certidão simplificada, né, da tua empresa, constituir em Santa Catarina. Automaticamente, meu nome está protegido aqui. Abrir uma filial no Paraná, automaticamente está protegido lá. Ah, mas eu tenho que abrir filial no país inteiro? Não, pega uma certidão simplificada da tua empresa aqui em Santa Catarina e pede a proteção do nome empresarial em cada unidade da federação, de acordo com o procedimento daquela junta, seja digital, físico, né? Mas aí tu pede a proteção lá. Bom, como é que eu faço para, em Santa Catarina, ninguém abrir uma Sindiconte Mecânica de Automóveis? Não consegue. Aí que vem a questão, até, só que daí isso não seria afeto à junta comercial, tá? Inclusive, isso seria algo que seria discutido, talvez até só no judiciário. Vamos supor que eu monte uma empresa aqui chamada Sindiconte Lanchonete e você vá lá e coloque Sindiconte Mecânica, né? E eu tenho registro de marca da minha Sindiconte no INPI, certo? Eu posso tentar judicialmente que você pare de utilizar e peça ao juiz, inclusive, que determine que você mude o nome da tua empresa, certo? Aí o juiz que vai avaliar. Logicamente que o juiz vai avaliar o quê? Ele vai avaliar o teu registro e vai avaliar o registro do outro, né? E o que eu falei antes é que no próprio INPI eles têm uma classificação. Quando você registra uma marca no INPI, ela não abrange todas as classes, exceto as marcas que são notórias, como tipo Coca-Cola, por exemplo. Então tem lá no site, inclusive, quais são as marcas notórias, né? Então, tirando essas marcas notórias que têm uma proteção especial em todas as classes, porque é impossível você comprar uma calça jeans da marca Coca-Cola e não lembrar da Coca-Cola. E você vai dizer, poxa, a Coca-Cola está fazendo calça jeans também? Certo? Porque ela é uma marca notória. Diferente de uma marca comum que é só conhecida para quem fabrica tênis, né? Então, de repente, não vai ligar nenhum outro produto, não vai causar essa confusão, essa concorrência. Então, tudo isso é analisado. Eu até acredito, não lembro sobre isso na nota técnica, acho até que não menciona, mas acredito até que essa interpretação do INPI de começar a fazer análise por inteiro, ela vem até da própria lei de marcas, que tem essa classificação, né? Talvez tenha aí alguma influência nessa interpretação, certo? Isso é algo que eu estou achando, né? Não estou afirmando porque eu não ajudei a fazer a IN. A gente trabalhou na revisão, tudo, né? As juntas comerciais todas opinaram. Santa Catarina mandou várias sugestões, muitas foram acatadas, né? Inclusive agora, depois que já foi publicado, algumas questões que nós vimos
que entramos em contato com o DREI, lógico, de forma oficial. Eles acataram, inclusive, algumas sugestões, dizendo, na próxima revisão já vamos dar uma melhorada nesse texto. Então, as juntas comerciais, elas têm esse papel também, né, para ajudar o DREI nessas questões. Aliás, as consultas públicas, inclusive, né, contadores, advogados, qualquer pessoa podia chegar lá e opinar, né? Certo? Não sei se eu respondi a sua pergunta, era isso? Deu? Tá. Outra coisa que mudou no nome também foi a firma. Isso foi uma mudança bem sutil, mas que pode evitar alguns indeferimentos de viabilidade aí, né? A gente tem que aprender a fazer a formação do nome. Bom, a denominação é quando você tem uma expressão, seja de uso comum ou criada, e você pode agregar o objeto ou não. Antes era obrigatório, agora é opcional, certo? E a firma é quando você utiliza o nome de um ou mais sócios, no caso da limitada, ou quando você adota o nome de um sócio e companhia limitada, e filhos limitada. O princípio da veracidade na firma, ele também é obrigatório, tá? Se eu colocar, por exemplo, Fabiana Everlin e filhos limitada, obrigatoriamente quem tem que ser os meus sócios? Meus filhos. Se eu tiver um estranho que não é meu filho no quadro societário, eu tenho que alterar a firma, né? Porque já não é mais Fabiana Everlin e filhos, fere o princípio da veracidade. Então, nada é imutável, nem a denominação. Se eu uso um objeto e eu mudo o objeto da minha empresa, eu tenho que alterar a denominação, e nem a firma, né? Porque se eu mudo o quadro societário, eu acabo muitas vezes tendo que mudar também a minha firma, certo? Bom, o que mudou na firma? Antes, eu tinha, por exemplo, Fabiana Everlin Lute. Eu poderia colocar Fabiana Lute, eu podia colocar Fabiana Everlin, eu podia botar F Lute, certo? Agora, a instrução normativa diz o quê? Você pode abreviar todos os prenomes, exceto o último sobrenome. Você não pode abreviar nunca o último sobrenome. Então, Lute, que é meu último sobrenome, eu nunca vou poder abreviar. Eu posso abreviar o Fabiana e o Everlin, mas eu não posso mais suprimir nenhum outro nome. Então, como antes eu podia colocar Everlin Lute e Companhia Limitada, agora eu sou obrigada a colocar nem que seja abreviado, eu não posso suprimir. Foi uma mudança sutil, mas também é uma mudança que aconteceu, certo? Sobre o nome empresarial, acho que é isso, né? Uma mudança também que aconteceu, que está perdidinha lá no meio, no caso das empresas que precisam de laudo de avaliação. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma incorporação, cisão, fusão, eu preciso apresentar o laudo, né? E o laudo, ele tem que ser assinado por 3 peritos ou empresa especializada, certo? E pela leitura que se faz da instrução normativa, diz o quê? Que ou a empresa contrata 3 peritos, ou contrata uma empresa especializada. E essa empresa especializada é que tem a obrigação de contratar os 3 peritos, ou seja, o laudo acaba tendo que ser assinado pelos 3 peritos. Tem gente que está interpretando desta forma, certo? Que então, na verdade, o laudo sempre vai ter que ser analisado por 3 peritos. Acho que como isso é bem específico da área de vocês, né, pelas assinaturas de laudo, acho que é importante vocês olhar bem essa questão, né, ver as normas da profissão de vocês, inclusive para poder fazer alguma sugestão de alteração, porque antes só bastava, quando fosse empresa especializada, uma única assinatura. Então, convém dar uma boa olhada nesse ponto, certo? Alguma pergunta até aqui? Alguma coisa? Sim? Então, tem que ligar o microfone. Fechados. Eu vou liberar para o pessoal conseguir abrir os microfones, tá? Beleza. Agora o pessoal pode estar aberto para cada um abrir o seu microfone e fazer suas perguntas. Alexandre ali tem que abrir o microfone para... Isso, acho que agora deu. Agora deu. Certo. Eu coloquei um chazinho do lado ali, ó, e no caso é que eu não consigo ver. Certo.
Então, vamos lá. No caso das unipessoal hoje, né, que é a empresa de um único sócio, eu posso usar Alexandre Franco Limitada, não preciso, mas não tem como eu pôr o ECIA, né? Porque eu não vou ter uma companhia, né? Exatamente. A regra para firma na sociedade limitada que está com um único sócio, ela é exatamente essa, tá? Ela se equipara à Eireli. Só que em vez de ter Eireli, vai ter limitada, porque tu não vai ter companhia, não vai ter filhos, Isso. né? Então a regra é a mesma. Inclusive, quando surgiu a limitada unipessoal, alterou-se a IN 15 na época. E alterou só na parte da firma, porque a denominação, porque você pode usar a denominação e daí não mudou nada, continua tudo igual. Só que daí alterou a parte da firma. Então, como ficou só essa alteração da firma, até num primeiro momento, achavam que a limitada unipessoal ia ser obrigada a utilizar a firma, mas não, ela pode usar firma ou denominação. Só que você está correto. A terminologia independe, então. Posso usar como firma, pode ser denominação social, né? Pode. Você tem uma sociedade, por exemplo, Estrela Comércio e Confecções Limitada, e você tem um único sócio, tranquilo. A única coisa é que no objeto tem que ter comércio e confecções, mas ela pode usar, tá? Agora, se você quiser usar o nome do sócio, que daí você está usando firma, aí sim, Fabiana Evelyn Lute Limitada, porque não tem o e-companhia, não tem e-filhos. Isso. Certo? É tranquilo. Isso mesmo. Obrigado. Tá? Aproveitando, já que a gente está falando de limitado unipessoal, não é algo que tenha vindo com a IN 81, mas é algo que o pessoal pergunta muito e acaba... Não é um erro que vai trazer nenhuma nulidade para o ato, mas é algo que tecnicamente está errado e fica feio, né? Você ter um ato tecnicamente escrito errado. Por exemplo, não se fala em transformação de limitada para limitada unipessoal. Existe a sociedade limitada. A sociedade limitada pode ter um sócio ou mais sócios. Pode ter, né? Antes só podia ter 2 ou mais sócios. Agora ela pode ser pluri, vamos chamar assim, tem mais de um, ou pode ter um só. Então, na realidade, a sociedade limitada, eu particularmente, até para não correr o risco de falar, às vezes, alguma coisa errada, eu costumo dizer que a minha sociedade limitada ela não é unipessoal, ela está unipessoal. Porque a qualquer momento ela pode ter 2, ela vai continuar sendo a mesma sociedade, né? O que a IN fala em relação às cláusulas do contrato da limitada unipessoal, que esteja unipessoal? É que e o próprio Código Civil fala lá no parágrafo 2º, se eu não me engano, no 1052, né? Que quando você tem uma sociedade que é constituída por um único sócio, ou que venha ficar com um único sócio, você vai usar do contrato da sociedade pluri o que couber. Claro, porque, por exemplo, sociedade limitada, eu sou a única sócia. Que adianta eu gastar 3 folhas do meu contrato explicando sobre regras de reunião de sócios? Para onde que vai mandar o AR? Qual é o quórum para dele? Eu sou sozinha, eu que mando, eu que assino, eu não vou me convocar a mim mesma, né? Então, essas coisas que não vão fazer nenhum sentido na sociedade limitada unipessoal. E até, assim, né, Fabiana, até na hora que a gente se refere para o sócio como sócio. Mas tu não tem ele ainda, ele é titular, né? E só que daí a gente não sabe às vezes a terminologia que eles falam titular. Acabamos adotando aqui de deixar como é uma limitada normal. Eu me refiro sempre como sócio. Isso, como sócio. Até para não fazer confusão com a Eireli, né? Isso, até prevendo que daqui a pouco entre de fato o outro, tu já está tudo prontinho. Tu simplesmente só faz a entrada, né? Mas assim, ó, se a gente parar para analisar, eu até te entendo, tá? Só que assim, ó, eu tenho uma sociedade limitada que é unipessoal. E aí eu penso que, não, eu já vou deixar tudo pronto, que a hora que eu quiser eu só ingresso. Mas quem disse que aquele sócio que vai ingressar vai aceitar as minhas regras? Ele pode querer mudar tudo, entendeu? Então, na verdade, eu penso que se ela está unipessoal, é até melhor ter um ato um pouquinho mais simplificado, porque, por exemplo, quer ver, ó, as empresas que elas eram
tinham 2 sócios, um sócio saiu antes da previsão da limitada poder ter um sócio só, e elas tinham um prazo de 180 dias para se recompor. Sim, hoje não O que aconteceu? Passou o prazo de 180 dias, ela não recompôs o quadro e veio a lei da liberdade econômica e disse, e alterou o Código Civil, disse, limitada pode ter um sócio só. Aí o DREI veio e disse assim, já que pode ter um sócio só, não se aplica mais o 1033, porque ela não vai se dissolver pela falta de pluralidade de sócios, porque a legislação permite que tenha um sócio só. Só que daí você tinha aquela cláusula, dizia que ia, né? Aí a junta comercial não vai te citar, né? Mas daí tu vai lá no banco, né? O empresário vai lá no banco e o gerente diz assim, não, ela tá... Não, mas tem a Tá travando? lei que... Não, mas eu não vou liberar financiamento com um contrato desse, então vai lá e altere. Né? Então, o que algumas empresas tiveram problema foi nisso, né? Foi assim, eu tô contando o que chegou a mim, né? Porque daí, às vezes, até no atendimento vinha a pergunta, é obrigado, né? É obrigado a recompor o quadro? É obrigado a tirar a cláusula? O que eu digo que é muito complicado, às vezes, para a junta comercial responder, porque tu não sabe exatamente por que aquela questão está sendo exigida. Pode ter outras coisas envolvidas, né? Que a junta comercial não vai ter conhecimento e vai te dar uma resposta que não vai atender realmente o teu obrigado, não é. Mas se você está prevendo e você está querendo fazer algo com aquele contrato, quem está do outro lado pode querer ter uma segurança e te pedir para aquilo, certo? Então, tem todas essas questões. Então, uma vez eu falei daí, até mandaram dizer, a Fabiana disse que quanto menos escrever, melhor. Gente, não é isso, né? Em algumas situações, é melhor não prever algumas coisas, né? Então, por exemplo, na limitada unipessoal, na EIRE, né? Onde é só você, certo? Então, tem algumas questões que, às vezes, é melhor realmente não prever. Ao contrário de quando você tem, mas é uma microempresa, é pai e filho. Gente, o que mais dá de confusão e normalmente as brigas mais tórridas são de família. Entendeu? Então você não vai prever? Tem que prever sim, né? Certo? Certo. Não sei se eu respondi as suas questões. Sim, muito bem respondido. Então tá. Obrigado. Nada. Então, e aí, assim, mas no dia a dia da junta comercial, o que nós temos visto de bastante problema, realmente, é essa confusão entre o reconhecimento de firma e a declaração de autenticidade, porque muitos contadores têm enviado a declaração de autenticidade, inclusive esses dias a gente pegou uma que declarava a autenticidade do documento e ainda colocou assim, e declaro que a pessoa fulano de tal assinou a procuração na minha frente. Colocou assim, era uma mulher, até uma contadora, né? Gente, não, ela não tem competência legal para isso, certo? Porque a 8935 e nem a lei que alterou a 8934, que estendeu aos contadores técnicos e advogados a competência de autenticar documentos, falou na competência para reconhecimento de firma. Tá? Então, não é que a junta comercial não quer ou que quer burocratizar. Não, muito pelo contrário. Quem é contador há anos e que trabalha com a junta comercial há mais tempo, eu acho que consegue perceber uma mudança bastante grande em relação à análise, ao que se aceita, ao que não aceita, né? Então, acho que já teve um grande avanço. Mas algumas questões realmente está previsto em lei, não tem como ser diferente, né? Tá? Outra coisa que também costuma dar de bastante erro, assim, é algo muito simples e não é só relativa a IN 81, mas eu digo que é muito mais relativa ao processo digital, certo? E isso talvez seja um pouco é uma questão assim até de mentalidade, né? Porque quando você tinha que pegar o teu cliente, ele vinha no teu escritório, você elaborava um contrato, você
discutir as cláusulas, parecia uma coisa mais formal, né? Eu estou falando agora até uma questão do que eu sinto na hora de fazer o processo. Quando você fala no processo digital, a gente tem uma coisa muito automatizada, certo? Você faz a viabilidade, daí você tem a viabilidade aprovada, você vai para o DBE, né? Quando são os casos que precisa, lógico. Daí você preenche um RE e, se for o caso, você usa o contrato do RE. Ou mesmo que você use o teu ato com as cláusulas especiais, você digitaliza lá. Gente, assinatura digital, o uso da assinatura do contador, né? Aquelas procurações que, né, para você poder utilizar um sócio da procuração para o outro assinar, já que só um tem certificado. Durante muito tempo eu ouvia reclamações, né, dizendo assim, mas isso é só para mandar para a junta. Gente, não. O contrato social, ele é o que detém muitas vezes a vida societária, né? As regras todas estão ali. Se um sócio vai poder ser excluído ou não, como vai ser o pagamento dos haveres em caso de dissolução parcial. Se o sócio falecer, quer que ingresse herdeiro, não quer, já quer prever que as cotas serão liquidadas, porque tu já sabe que o filho do teu sócio é um mala e tu não quer ser sócio dele nunca. Então já coloca lá que em caso de falecimento, meu filho não entra o teu filho não entra na sociedade, o meu também não entra. Se um de nós morrer, liquida as cotas e segue a vida só. Pode prever tudo isso, entendeu? Então não é só para ganhar o CNPJ. Não se pode tratar o processo digital e não se pode tratar a desburocratização de uma forma tática, a ponto de ela perder a importância, né? E eu acho que o papel do contador, eu como advogada, às vezes se tiver algum advogado aqui, gente, não bate em mim, tá? Porque afinal de contas é óbvio que o melhor sempre seria você contratar um advogado, né? Mas a gente sabe que a maioria dos empresários, eles não procuram um advogado para fazer um contrato, eles procuram o contador, que já faz a abertura da empresa, já faz o contrato. Então, a importância de estudar essas regras societárias, ela é muito grande, né? Então, tem que se dar uma importância maior ao contrato social, né? Não dizendo que tem que ser burocrático, não é isso, né? Eu acho que o poder público ele tem a obrigação de facilitar a vida de todos. Então, aí você vai me dizer assim, Fabiana, tu não trabalha na junta, eu vou te contratar, o meu contrato. O que tu recomenda para fazer a assinatura? Digital. É a assinatura mais segura que tem, é a assinatura digital. Certo? A assinatura eletrônica é muito mais frágil, certo? Faz certificado digital, até porque você vai, daqui a pouco, para tudo você vai usar, certo? Agora, o poder público tem que ter formas de facilitar, é isso que se procura. Mas o poder de escolha sempre vai ser do empresário e do profissional que está orientando, né? Então, eu acho que é só isso que precisa ter, né? Tem muita gente que pergunta, passa na junta? Gente, eu odeio essa pergunta. Porque, na verdade, quando a pessoa pergunta, passa na junta, eu fico em dúvida se ela fez toda a análise, se vale a pena passar na junta aquilo que ela quer. Porque depois que passa e está arquivado, já se tornou público. Oi, Alexandre. Ô, Fabiana, vamos aproveitar essa deixa que tu falou ali do prevendo ali nas cláusulas do nosso contrato social, onde é que eu acho que vários colegas devem ter também, onde a gente sempre cita ali, a gente usa lá no final, do aumento do capital, retirada de sócio, diminuição do capital. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará a sua atividade com herdeiros e sucessores. Não sendo possível exercer interesse desses ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado para esse fim. Só aproveitar, né, para mim entender a parte legal disso, a gente usa essa cláusula aqui, mas que não tem veracidade perante a justiça, né, porque toda vida precisa de uma ordem judicial para arquivar no ato? Não, é porque são coisas diferentes, tá? Aí realmente o pessoal também faz bastante confusão. Deixa eu explicar. Bom, primeiro, quem que manda na sociedade? O sócio,
Certo? Essa cláusula que você leu para mim diz assim: a sociedade poderá continuar, alguma coisa assim você leu, né? Com os herdeiros. Isso, quando falece um sócio, né? Por exemplo, continuar com a esposa, Isso. continuar com o filho, Isso. até a esposa que já está no quadro societário. Ontem um amigo meu ainda me ligou para trocar uma ideia, nada a ver com junta, porque na verdade ele está fazendo o processo, não é a junta que tinha que dizer isso para ele. Ele me ligou para trocar uma ideia de advogado para advogado, assim, né? Okay. E a situação dele era a seguinte, era uma separação judicial, não era nem falecimento, aonde a esposa teria direito a receber metade das cotas. Então, ficaria 50-50. Ela já tinha 5%, ele 95%, mas ela queria ganhar 45% para ficar meio a meio com ele na sociedade. Eu disse, não. Juiz nenhum no mundo vai poder obrigar, ninguém vai poder obrigar ela a vender os 5% dela. Ela pode bater o pé e dizer, não, isso eu não abro mão. Ela já tem 5% dela. Agora, o juiz não vai poder determinar, eu pelo menos não vislumbro essa possibilidade, de dizer, não, você é obrigado a transferir 45%. Não, você é obrigado a indenizá-la, porque ela tem direito a receber um montante equivalente aos seus 45%. Porque você vai ficar com 95% da empresa, ela vai ficar com 95% do apartamento. Então, há uma equivalência. Mas ele passar para ela é outra coisa. No falecimento, eu vejo da mesma forma, certo? Eu e você somos sócios, eu faleço, e aí os meus filhos são obrigados a entrar na sociedade? Você é obrigado a aceitar? Não. Você é obrigado a pagar a eles os haveres que eu teria direito, certo? Mas aí, não entrar na sociedade. Então, tanto que qual é a regra? Hã? Teria que acertar, você quer dizer que teria que pagar a questão de dinheiro do que valeria a empresa e não entrar na sociedade. Exatamente. Ah, certo. Entrar em si não seria obrigado, certo? Agora, indenizar, sim, pagar os haveres, sim. Isso ninguém tira dos herdeiros. Tanto que a regra do 1028, qual é? A regra do 1028, ela também se aplica na sociedade limitada. Ela está lá no capítulo da sociedade simples, mas se aplica limitada. Qual é a regra geral? Em caso de falecimento, liquida-se o valor da cota. É a primeira coisa. Liquida-se. O que isso? Aí que vem a confusão. Não é que a junta comercial exija que seja feito. É porque o que acontece? Se você me trouxer um ato dizendo assim, ó, a Fabiana faleceu, o capital era 20 mil, a Fabiana faleceu, ela tinha 10. Então, fica liquidado o valor da cota da Fabiana, o capital reduz para 10 mil e os haveres que a Fabiana teria direito serão apurados e pagos aos seus herdeiros mediante a apresentação do formal de partilha, certo? Ah, mas onde é que está escrito que eu tenho que escrever isso? Gente, nem sempre isso está escrito em algum lugar, é uma construção jurídica e uma interpretação que você faz da lei e uma sugestão que a gente, às vezes, até na exigência coloca, até para resguardar a empresa, entendeu? Porque dela está deixando claro, ó, liquidei as cotas da tua mãe, mas eu vou te pagar. Façam um inventário, vejam quanto cada um tem direito, me tragam um formal de partilha que eu pago de acordo com o que ficar dividido lá entre vocês. Porque quem paga mal paga duas vezes. Se tu pagar tudo pro Pedro e deixar a Paula e a Laura na mão, depois quem vai ter que pagar para a Paula e para a Laura, certo? E quem pagou errado vai ter que pagar de novo e depois correr atrás do prejuízo, certo? Então, tudo isso, assim, ó, tu não pode ter uma visão muito restrita, porque não adianta só passar na junta, tem toda uma série de consequências. Agora, o que o pessoal erra? O pessoal erra porque quer usar essa cláusula, só que escreve assim, ó, em razão do falecimento do disposto na cláusula tal, transfere as cotas da Fabiana para o Alexandre, que era o meu só. Daí tá errado. Porque a transferência só pode ser feita mediante a apresentação do formal de partilha. Porque a cota ela é um bem, e é um bem da Fabiana. Quem são os donos dos bens da Fabiana quando ela falece? Os seus herdeiros, não é o Alexandre. Entendeu? Então, para transferir, eu preciso formal. Aí a junta vai te exigir, formal ou escritura, certo? Agora, para tirar o espólio, tu pode liquidar. E daí tu resguarda o pagamento dos haveres.
E aí vem uma outra cláusula que nos contratos é importante também. Se você tem aquela cláusula que diz que em caso de dissolução, o pagamento será feito em 2 anos, 12 meses. Se você não tiver uma cláusula dessa, você tem que pagar em 90 dias em dinheiro. É o que está no 1030, 1031, agora fugiu. Certo? Hã? Não, nós adotamos já no nosso... Entendeu? Então, são duas cláusulas realmente importantes. Então, não é que a junta comercial só aceite, é porque eu recebo uma alteração. Se a alteração está falando da transferência, eu tenho que exigir o formal. Eu não posso dizer, ó, traz o formal. Mas se tu não quiser trazer o formal, tu pode liquidar. Fabiana, só que o capital é 20, a Fabiana faleceu, mas eu não quero reduzir o capital social. Tudo bem. Tu faz o quê? Cláusula primeira, liquida as cotas da Fabiana e reduz o capital para 10. Depois, na cláusula segunda, o Alexandre pega do bolso dele e bota mais 10 mil para aumentar o capital social. Ou pega um carro dele, ou pega um imóvel dele, mas daí é dele, do outro sócio, ele que aumentou o capital social, certo? Então, na realidade, depende de como você escreveu no ato. Aí a junta comercial vai analisar e te dizer se pode ou não pode. Tá? Agora, a menos que você tenha um contrato que diga lá, em caso de falecimento de sócios, os herdeiros obrigatoriamente ingressarão na sociedade, né? Daí, a menos que seja alterada essa cláusula, né? Certo, mas certo. O meu pai, que é contador, ele me ensinou o seguinte, ele disse assim, não adianta querer prever muita coisa para depois da tua morte, porque depois que tu morreu, tu não manda mais nada. Né? Porque se os sócios remanescentes quiserem ir lá e fazer alguma alteração, vai lá e faz a alteração, entendeu? Então tem alguma coisa que não adianta, né? Tá certo, tá certo. É, então, né? Ah, depois que eu falecer, vai excluir o objeto tal, certo? Tem algumas coisas que não vão fazer muito sentido. Pode ter um efeito moral, de repente, né? Mas legalmente pode acabar não tendo nenhum efeito, né? Tranquilo, tô claro. Tá. Gente, mais alguma questão? Porque assim, ó, sobre a IN 81 eu procurei trazer, isso na verdade que nós falamos agora não é algo específico da IN 81, mas acabou sendo até uma mudança de equipamento, porque eu vejo, né, eu trabalhei na junta de 2003 a 2008, depois eu trabalhei como secretária-geral, depois eu trabalhei como vogal de 2015 até 2019, e agora eu estou lá auxiliando, né, o Gilson no gabinete, tratando das questões técnicas ali com o Blasco na secretaria-geral, que é a que eu gosto, né, da parte da atividade fim, da parte de direito comercial, tentando auxiliar os vogais. Quer dizer, eu tento auxiliar, quem pede ajuda, eu tento auxiliar, questão das orientações e coisa, né? Mas eu vejo uma mudança muito grande de comportamento nas análises, né? E essa da questão da liquidação das cotas é algo que tem acontecido muito. Não era algo frequente. A aplicação do 1028.1 era sempre a questão do inventário, né? Mas é porque as pessoas eu acho que não se percebiam que podia fazer a liquidação. Era sempre a transferência. E nos últimos tempos tem acontecido bastante liquidação de cotas no caso de falecimento, sabe? Mais do que acontecia antes. Presidente Marco, não sei se tem algum outro ponto que de repente vocês gostariam de abordar. Bom, na verdade, as perguntas eu deixo... Da minha parte, assim... livre para o povo, cada um sabe exatamente das suas dúvidas, é só pedir, abrir o microfone e fazer as perguntas, fiquem à vontade. Deixa eu tentar olhar o chat aqui para ver se tem alguma... Não teve mais nada no chat mesmo. Da unipessoal mesmo. Uhum. Se alguém não se sentir à vontade para abrir o microfone, também pode fazer pergunta pelo chat, a gente ajuda, faz a leitura. Pode fazer pelo chat. Assim, eu recomendo a todos porque a IN, nenhuma lei, você lê a lei assim como se fosse um livro de cabeceira, né? Normalmente a gente consulta. Claro que quando sai uma norma nova, você dá aquela lida geral para tentar identificar o que alterou. A gente procura, hoje em dia, meu Deus do céu,
sai uma lei, antes da lei sair já tem 500 professores gravando vídeo, vendendo curso, falando sobre o assunto. Então, a disseminação da informação, nossa, ela é muito grande, né? Mas o que eu recomendo mesmo é que vocês também dêem uma lida na nota técnica da IN 81, porque ela aborda exatamente as mudanças. Uma outra mudança também até não me ocorreu na hora, porque não é algo que seja comum, porque não é para todas as atividades, mas a questão do visto prévio também é algo que mudou, né? Então, por exemplo, antes, quando você ia fazer uma constituição, uma alteração de alguma instituição financeira, por exemplo, né, você tinha que primeiro pegar a autorização do Banco Central para depois arquivar na junta comercial. Então, às vezes, você fazia o ato, demorava 6, 7 meses, 1 ano para vir do Banco Central. Até porque você mandava, ele fazia algumas exigências, corrigia, né? E aí depois vinha para a junta comercial com aquele carimbinho no verso do Banco Central, antigamente era assim, né? E aí tu tinha que rezar para não ter exigência na junta, né? Porque não tinha como tirar aquela folha, porque já tinha o carimbo do Banco Central, né? Agora não. Agora você primeiro arquiva na junta e aí sim você depois regulariza lá no órgão que for regulamentador daquela atividade específica. Certo? Você também tem que cuidar disso. Você não pede, a junta não pede antes, mas tem que ser providenciada essa regularização depois. A única atividade que ainda precisa o visto prévio ao registro na junta comercial são aquelas atividades que são autorizadas pelo Conselho de Defesa Nacional. Empresa de mineração em área de fronteira, radiodifusão, são algumas atividades bem específicas. Instrução normativa número 81, nos anexos, logo no início vocês vão ver que tem tabelas. Essas tabelas falam dessas atividades, certo? Mesmo aquelas que não precisam prévio, mas ele diz, ó, essas atividades precisam uma autorização de órgão regulamentador. Então, tá aqui a base legal, né? Se você alterar quadro societário, diretoria para tal atividade, tá? Mas mesmo só os casos do Conselho de Defesa Nacional. E conselhos de classe, contador, Conselho Regional de Ensino, né? Isso nada a junta comercial tem competência legal para verificar. Então, por exemplo, se vier para mim um escritório de contabilidade, que o sócio é um contador, um dentista e uma dolar, eu vou aderir. Nossa, Fabiana, mas dolar no escritório vai poder? O CRC vai aceitar um dentista? Bom, o que acontece com toda atividade profissional? Ela tem que se registrar no conselho dela, certo? Então, depois que sair da junta ou do cartório de registro, do cartório das pessoas jurídicas, mas junta, sai da junta, tem que levar lá no CRC para regularizar o registro da tua PJ, correto? Se chegar lá e disser, não, cara, mas só pode ter contador no quadro societário, tu vai ter que ir na junta fazer uma alteração contratual. A junta não vai verificar isso, certo? Não tem ser legal para isso. Então, eu sempre aconselho, quando você vai abrir uma clínica médica, fisioterapia, odontologia, qualquer tipo de empresa que tenha essas atividades que sejam regulamentadas, eu sempre sugiro, antes de levar para a junta, ligar para o conselho e perguntar se tem alguma exigência específica, né? De repente, a junta não pode exigir um capital mínimo, mas de repente o conselho vai exigir, a junta não vai exigir que o administrador seja formado em tal coisa, mas o teu conselho eventualmente pode exigir, né? Então você tem que atender também as regras do teu conselho. Então isso é bem importante, tá? Porque a junta comercial vai aprovar, ela não vai olhar isso, tá ok? Bom, eu fico à disposição de vocês para a gente poder conversar mais um pouquinho. Se tem algum ponto. Alguma coisa que não tenha ficado clara. Bom, vou aproveitar então, agradecer novamente a Fabiana. Muito obrigado por disponibilizar o teu tempo aqui para nos ajudar, nos esclarecer, nos atualizar. Isso é muito importante.
Quero também agradecer a participação de todos os contadores que estão aqui hoje. Aproveitar também para comemorar o Dia do Contador, que é hoje. Meus parabéns para todos, né? E desejar para todo mundo um bom dia. Se ninguém tiver mais perguntas mesmo. Não? Então é isso. Muito obrigado, Fabiana. Muito obrigado para todo mundo. Imagina, eu que agradeço mais uma vez. E parabéns a todos os contadores aí. Tem muita gente que acha que eu sou contadora, de tanto que eu falo com contador, mas não sou. Até tentei fazer 6 meses de contabilidade, saí correndo, achei coisa para doido. Aí fui embora. Mas tem Deixa contador para pai, vocês né? a Isso ajuda contabilidade. bastante. Eu fico... Hã? Tem pai contador, sim, isso ajuda bastante, né? Com certeza. Tem gente que pergunta, mas tu é contadora, né? Eu disse, querida, eu não faço nem meu imposto de renda. E não quero aprender, porque senão vou ter que fazer. Manda tudo pro pai. Legal. Tá certo. Então tá bom. Opa, vamos ver agora, tem coisa no chat. Vamos ver o que nós temos aqui. Muito obrigada a todos. Ah, sim, só Obrigado, Fabiana. agradecimentos e dando os parabéns para a Fabiana gente. pela palestra. Parabéns para ti também. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo.